Você sabia que existe um lugar no mundo onde as pessoas são condenadas a viver em um ambiente tóxico, sem poder sair, e isso é considerado uma sentença justa? No pequeno vilarejo de Centralia, na Pensilvânia, Estados Unidos, um incêndio subterrâneo que começou em 1962 ainda arde até hoje, lançando gases tóxicos e substâncias químicas nocivas no ar. O que torna essa situação ainda mais chocante é que o governo americano sabia do problema desde o início, mas decidiu não evacuar a cidade, deixando seus habitantes para lidar com as consequências. Em 1979, a Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos EPA já havia detectado altos níveis de gases tóxicos no subsolo de Centralia, mas em vez de intervir, simplesmente decidiu monitorar a situação. Enquanto isso, os moradores continuavam a viver em um ambiente cada vez mais hostil, com ruas que se abriam com crateras gigantescas e casas que literalmente caíam no chão. Mas o que realmente chama a atenção é que Centralia foi deliberadamente transformada em um exemplo de negligência governamental. A própria administração do presidente Jimmy Carter decidiu ignorar o problema e deixar que a cidade se tornasse um caso de estudo sobre os efeitos devastadores da negligência ambiental. E você acha que isso é tudo? Ainda há muito mais sobre essa história sombria que vai te deixar sem fôlego. O que realmente aconteceu em Centralia? Quais foram as consequências para os seus habitantes? E o que isso diz sobre a nossa relação com o meio ambiente? Você não vai querer perder a segunda parte dessa história. Você provavelmente já ouviu falar de lugares abandonados e misteriosos ao redor do mundo, mas existe um local que chama a atenção por sua história sombria e perturbadora. No coração da Pensilvânia, Estados Unidos, encontra-se o vilarejo de Centralia, um lugar que foi condenado a viver em um ambiente tóxico, sem poder sair, e isso é considerado uma sentença justa. Mas o que levou a essa situação? Tudo começou em 1962, quando um incêndio em uma lixeira se transformou em um incêndio subterrâneo que nunca foi completamente apagado. O fogo se espalhou por uma rede de túneis de mineração abandonados, que eram comuns na região, e começou a liberar gases tóxicos, incluindo dióxido de carbono e monóxido de carbono. Esses gases não apenas poluem o ar, mas também causam subsidência, ou seja, a terra começa a afundar. De acordo com relatórios oficiais, mais de 1.000 estruturas foram destruídas ou danificadas pelo incêndio e pela subsidência, e cerca de 700 pessoas foram realocadas. No entanto, muitos moradores resistiram em deixar suas casas e propriedades. E é aqui que as coisas ficam ainda mais estranhas. Em 1980, o governo dos Estados Unidos declarou Centralia um disaster area, ou área de desastre, e começou a fornecer ajuda financeira para que os moradores se mudassem para outras cidades. No entanto, muitos moradores se recusaram a deixar o local, mesmo com a garantia de uma nova casa e uma compensação financeira. Alguns simplesmente não queriam abandonar suas raízes e suas propriedades. Mas o que ninguém conta é que, além do incêndio e da subsidência, há uma outra razão pela qual Centralia é considerada uma sentença justa. A cidade está localizada em uma área de grande atividade geológica, conhecida como Bacia de Centralia, que é propensa a terremotos e atividade vulcânica. De acordo com especialistas, a região é considerada de alto risco para terremotos, o que pode piorar ainda mais a situação. E que tal um dado ainda mais chocante? Em 2019, o governo dos Estados Unidos forneceu cerca de 15 milhões de dólares em ajuda para a realocação dos moradores de Centralia. No entanto, até hoje, ainda há cerca de 20 famílias vivendo na cidade, mesmo com o incêndio e a subsidência continuando a destruir suas casas. Mas quando você olha para as evidências reais, percebe que há muito mais por trás da história de Centralia do que apenas um incêndio subterrâneo e uma sentença justa. A história de Centralia envolve décadas de negligência, ganância e falta de ação do governo. E é isso que vamos explorar em detalhes a seguir. Você já imaginou viver em um lugar onde o chão está constantemente pegando fogo, o ar é tóxico e a vida é uma luta diária para sobreviver? Bem, existe um lugar no mundo onde isso é uma realidade cruel e diária. No vilarejo de Centralia, na Pensilvânia, Estados Unidos, um incêndio subterrâneo que começou em 1962 ainda continua a arder, transformando a vida dos moradores em um verdadeiro inferno. Tudo começou em 27 de outubro de 1962, quando um incêndio em uma lixeira foi erroneamente considerado extinto. No entanto, as chamas continuaram a arder em uma mina de carvão abandonada localizada abaixo da cidade.
A partir daí, o fogo se espalhou rapidamente, afetando não apenas a mina, mas também o solo e as estruturas acima dela. O que era para ser um problema localizado rapidamente se transformou em uma crise ambiental sem precedentes. Mas o que torna essa situação ainda mais perturbadora é que o governo estadual sabia do incêndio desde o início, mas decidiu não evacuar a população imediatamente. Em vez disso, optou-se por monitorar a situação e realizar obras para tentar conter o fogo. No entanto, essas medidas se revelaram ineficazes. Em 1980, a decisão de evacuar o vilarejo foi finalmente tomada, mas muitos moradores optaram por ficar, seja por questões financeiras ou por apego à terra. E aqui está onde as coisas ficam verdadeiramente sombrias. Muitos desses moradores que escolheram ficar tiveram suas vidas drasticamente alteradas. O fogo subterrâneo libera gases tóxicos, como o monóxido de carbono, que podem ser letais em altas concentrações. Além disso, o solo instável e o calor proveniente do subsolo causaram rachaduras e afundamentos em várias partes do vilarejo, tornando um lugar extremamente perigoso para se viver. Mas isso não é tudo. O caso de Centralia desafia uma crença comum de que o governo sempre age no melhor interesse de seus cidadãos. A demora na evacuação e a falta de ação eficaz deixaram muitos se perguntando se o governo realmente priorizou a vida e a segurança dos moradores de Centralia. Essa história revela uma verdade perturbadora sobre como as decisões políticas e econômicas podem afetar a vida de pessoas inocentes. E tem mais. O incêndio em Centralia não apenas transformou o vilarejo em um ambiente hostil, mas também levou à sua quase extinção. Hoje, o que resta de Centralia é um cenário de desolação e abandono, com poucas dúzias de moradores que se recusam a deixar suas casas. O governo praticamente abandonou o local, deixando como uma espécie de cidade fantasma, um testemunho vivo dos desastres ambientais e da negligência governamental. A história de Centralia serve como um lembrete sombrio de como as ações humanas, ou a falta delas, podem ter consequências devastadoras. E aqui está o mais chocante: o incêndio em Centralia pode continuar a arder por mais de 250 anos, segundo especialistas, transformando essa região em um inferno ambiental por gerações ainda não nascidas. É um lembrete de que algumas feridas não cicatrizam e que o descaso pode ter efeitos duradouros e profundos. Mas o que torna a Centralia ainda mais sombrio e perturbador é o que aconteceu com as pessoas que viveram lá e como o governo lidou com a situação. Você sabia que o incêndio subterrâneo que queimou por décadas não foi um acidente, mas sim uma consequência direta das ações humanas? E que o governo sabia do problema décadas antes de tomar qualquer ação efetiva? Tudo começou nos anos 1960, quando o lixo acumulado no aterro sanitário local foi incendiado. O fogo rapidamente se espalhou por todo o subsolo, alimentado pelo carvão que jazia sob a cidade. Mas o que era inicialmente visto como um problema temporário logo se tornou uma crise sem precedentes. O fogo não apenas continuou a queimar, mas também começou a liberar gases tóxicos, como o monóxido de carbono, que ameaçavam a saúde dos moradores. Mas aqui está o que une todos esses fatos e leva a uma conclusão devastadora. Em 1983, o governo federal dos Estados Unidos declarou Centralia um desastre e começou a evacuar os moradores. No entanto, muitos deles se recusaram a deixar suas casas e suas vidas. E foi aí que as coisas começaram a ficar ainda mais sombrias. O governo, em vez de ajudar os moradores a reconstruir suas vidas em outro lugar, decidiu simplesmente abandoná-los. Sim, você ouviu bem. O governo dos Estados Unidos, em vez de fornecer assistência e apoio, decidiu deixar que os moradores lidassem com a situação por conta própria. E com o tempo, o fogo continuou a queimar, o ar continuou a se envenenar e as pessoas continuaram a sofrer. Mas o mais chocante de tudo é que, mesmo após décadas de abandono, ainda existem pessoas que vivem em Centralia. E não é apenas uma questão de algumas pessoas isoladas, estamos falando de uma comunidade inteira que foi deixada para trás. E o governo? Bem, o governo simplesmente lavou as mãos e disse: não é problema nosso. E é aqui que entra a parte mais perturbadora: o que aconteceu em Centralia não é um caso isolado. Existem muitos outros lugares ao redor do mundo onde comunidades estão sofrendo com problemas semelhantes, seja devido à poluição, ao abandono ou à negligência governamental. E é aí que entra a grande pergunta: quantos outros Centralias existem por aí, esperando para serem descobertos? A resposta, infelizmente, é que não sabemos.
Mas o que sabemos é que, enquanto continuarmos a ignorar esses problemas, mais e mais pessoas serão afetadas. E é por isso que é tão importante que a gente continue a falar sobre esses assuntos, a trazer à luz os problemas que estão sendo escondidos e a exigir que os governos e as autoridades tomem medidas para proteger as pessoas que mais precisam. E é com essa reflexão que chegamos ao final dessa jornada sombria e perturbadora. Mas esperamos que essa história tenha servido como um lembrete de que, mesmo nos lugares mais esquecidos e abandonados, ainda existem pessoas que lutam para sobreviver e que merecem nossa atenção e nosso apoio. O que acontece quando o lugar que você chama de lar se torna um inferno na Terra? Um local onde o ar que você respira é tóxico, onde o chão sob seus pés está em chamas e onde a vida é uma luta diária para sobreviver. Será que você conseguiria continuar vivendo assim? No vilarejo de Centralia, na Pensilvânia, Estados Unidos, essa foi a realidade por décadas. Um incêndio subterrâneo que queimou por mais de 50 anos transformou a vida dos moradores em um verdadeiro calvário. Mas o que leva a tal situação? Será que foi um acidente ou uma consequência de ações humanas? A história de Centralia é mais do que um simples caso de um vilarejo abandonado. Ela revela uma verdade sombria sobre como o governo lidou com a situação e como as pessoas foram afetadas por isso. Você já se perguntou como seria viver em um lugar onde a vida é uma luta diária para sobreviver? Onde a cada passo você pode sentir o chão cedendo sob seus pés? E se eu disser que essa não é uma história isolada? Que existem outros lugares ao redor do mundo onde situações semelhantes estão acontecendo? Será que você está preparado para enfrentar a verdade sobre o mundo em que vivemos? A história de Centralia nos faz questionar sobre a responsabilidade dos governos e das pessoas em proteger o meio ambiente e garantir a segurança dos cidadãos. Será que estamos fazendo o suficiente para evitar que situações como essa se repitam? E você? O que acha que pode fazer para mudar essa realidade? Será que é possível fazer a diferença quando se trata de proteger o planeta e as pessoas que vivem nele? A resposta para essas perguntas pode ser mais simples do que você imagina. Mas uma coisa é certa, a história de Centralia é um lembrete de que a verdade pode ser mais perturbadora do que imaginamos. E é justamente essa verdade que precisamos enfrentar se quisermos criar um mundo melhor para todos. A pergunta é: você está preparado para encarar a verdade?